é o Davy Jones e esse é o LeChuck. Personagens parecidos, mas diferentes. Seria Piratas do Caribe uma cópia de um famoso jogo de videogame? De onde surgiu a ideia para fazer esse filme? Vamos também ver os segredos dos bastidores. E a grande pergunta: quem foram os verdadeiros Piratas do Caribe? Essas e outras respostas você vai ver no vídeo de hoje. Piratas do Caribe é uma série de filmes que misturam fantasia com aventura. E dizem os boatos que a ideia de criar esse filme surgiu por causa de um brinquedo que existia lá nos parques da Disney. Mas eu não sei se essa informação é muito verdade. E daqui a pouco vocês vão entender por quê. Tudo começou lá em 2003 com o primeiro filme chamado A Maldição do Pérola Negra. Em 2006 veio o segundo, chamado O Baú da Morte. E já um ano depois, em 2007, veio o terceiro, Piratas do Caribe no Fim do Mundo. Em 2011 veio o quarto filme, Navegando em Águas Misteriosas. E em 2017 veio a tão aguardada continuação, A Vingança de Salazar. 5 filmes que juntos já arrecadaram mais de 10 bilhões de reais, o que faz essa franquia ser um dos maiores sucessos da história do cinema. Todo mundo viu? Porque eu não vou fazer isso de novo. E se você é das antigas aqui do canal, talvez você esteja até estranhando, talvez você esteja pensando assim: Ué, Andrei, eu acho que eu já vi esse vídeo antes aqui no canal. Mais ou menos. Na verdade, aconteceu o seguinte: 4 anos atrás eu já tinha feito um especial Você Não Sabia Piratas do Caribe. Gravei naquele cenário antigão do canal. Eu também tinha me vestido de Jack Sparrow, só que daí, depois de um tempo, aquele vídeo deu problema com direitos autorais e teve que ser excluído do YouTube. E aí, como agora saiu um novo filme, eu achei que já estava na hora de refazer esse vídeo com novas informações e com novas curiosidades, mas a fantasia é a mesma. Até porque Piratas do Caribe é um dos meus filmes preferidos. Os roteiros são bons, o elenco é bom, a direção de arte do filme é fantástica, os efeitos especiais, mas de tudo isso, talvez o motivo principal que me faz ser tão fã de Piratas do Caribe é a trilha sonora. O Hans Zimmer apavora nesse filme. Se você tá aí perdido, não sabe quem é Hans Zimmer, ele é apenas o músico responsável pela trilha sonora de grandes filmes que marcaram a sua vida, como por exemplo, O Rei Leão e Batman, Cavaleiro das Trevas. Fora outros, sei lá, 50 tantos filmes. E ele foi o responsável pela trilha sonora dos 4 primeiros filmes de Piratas do Caribe. Aliás, a minha preferida se chama Up is Down. Uma coisa que eu gosto de fazer no meu dia a dia é pegar os meus fones de ouvido e ficar ouvindo umas músicas assim de Piratas do Caribe. É muito louco, porque não importa o que você estiver fazendo, vai parecer que a sua vida é uma grande aventura. Bom, e agora chegamos naquela pergunta-chave. Como tudo começou? Como surgiu a ideia para fazer esse filme sobre piratas que vivem no Caribe? Dizem que o filme foi feito inspirado em uma das atrações mais famosas que existiam nos parques da Disney, chamada de Piratas do Caribe. Ele foi o, digamos, primeiro brinquedo a ser construído em um ambiente totalmente fechado. Mas para você entender essa história, a gente precisa voltar no ano de 1967. O parque da Disneylândia funcionava e fazia muito sucesso, mas até então todos os brinquedos ficavam ao ar livre, o que era um problema nos dias de chuva.
Então o Walt Disney chegou para a equipe dele e falou assim: A gente precisa começar a fazer brinquedos que sejam em lugares fechados. E aí os engenheiros e criativos da Disney apresentaram uma ideia de um brinquedo que mostraria como era o mundo dos piratas e tudo aconteceria dentro de uma caverna. Foi até feita uma maquete em miniatura mostrando passo a passo tudo o que ia acontecer. E uma das grandes inspirações dessa ideia veio do filme A Ilha do Tesouro, lançado em 1950, que contava a história de um jovem que encontra um mapa do tesouro e embarca em uma aventura pelo Mar do Caribe. Walt Disney viu aquela ideia e achou sensacional, principalmente porque para fazer esse novo brinquedo, eles iam precisar mexer com uma coisa chamada animatrônica. Ele era louco por esse negócio de bonecos robotizados que se mexiam e até pareciam pessoas de verdade. A Disney investia muito nessa nova tecnologia, chamada na época de bonecos animatrônicos. Basicamente são bonecos feitos com o uso de robótica que depois são revestidos com alguma borracha, roupas e acessórios, e no final ficam parecendo que têm vida própria. E para fazer esse novo brinquedo do Piratas do Caribe, foram usados 90 bonecos robóticos. Até que em 1967 foi inaugurado o Piratas do Caribe, onde os visitantes participavam de uma verdadeira aventura, como se estivessem entrando em uma caverna cheia de piratas. O Walt Disney queria que quando as pessoas entrassem nesse brinquedo, se sentissem como se estivessem vivendo mesmo na época dos piratas. Por isso os bonecos davam tiros de mentira, tinham aquelas caras de maluco e as mulheres tinham que fugir dos piratas malvados, mas também tinham momentos divertidos, personagens bêbados ou cuidando dos animais, e às vezes era o pirata que fugia da mulher. Da hora esse chapéu, né? Eu sempre quis fazer dreads. Tá, mas se antes era só um brinquedo, por que fazer um filme sobre isso? Isso aconteceu no ano de 2001. Foi quando a Disney encomendou um roteiro para fazer um possível filme sobre piratas. Eu digo possível porque fazer um filme sobre piratas seria uma grande aposta. A Disney até tinha medo que essa ideia fosse um fracasso. Aliás, deixa eu te explicar uma coisa importante. A era de ouro sobre os filmes de piratas em Hollywood já havia acabado faz tempo. E o principal motivo dessa morte foram os altíssimos custos para produzir um filme desse tipo. Era muito caro filmar em alto mar, construir um navio da época, as maquiagens dos atores, roupas especiais, direção de arte. E além de toda essa dificuldade, o público do cinema não parecia mais estar muito interessado nesse tipo de filme não. Tanto é que a última tentativa de Hollywood tinha sido o filme A Ilha da Garganta Cortada, lançado em 1995. Ele custou 95 milhões de dólares para ser produzido e teve uma receita de apenas 10 milhões. Um desastre para Hollywood e muito mais para sua produtora, a Carolco Pictures, que teve um baita prejuízo e após esse fracasso decretou falência. Gente, vocês têm ideia do que estava acontecendo? A empresa que foi responsável por produzir grandes clássicos como Exterminador do Futuro, Rambo e Robocop, ela faliu. Aliás, em 1996, o filme chegou a entrar para o Guinness como o maior fracasso da história do cinema. Então pensa no horror que a Disney estava. Ninguém mais estava se arriscando a fazer um filme sobre piratas. Só que ela estava lá com o brinquedo no parque e queria fazer um filme sobre isso. A grande pergunta era: como ressuscitar o gênero pirata no cinema? Esse desafio ficou a cargo de Jerry Bruckheimer, que na época era muito respeitado por seus últimos sucessos com Armageddon e Pearl Harbor. Ele foi o grande escolhido da Disney para ser o produtor desse novo filme. Aliás, a Disney já tinha até escrito um roteiro para começar a gravar o filme. Porque uma coisa que eu não sei se eu te contei é o seguinte: o brinquedo Piratas do Caribe, ele já tinha uma historinha dentro dele. A pessoa entrava no barco e daí ia andando por um caminho e as coisas ali iam acontecendo seguindo uma ordem, como se fosse um teatro, só que com bonecos.
Por isso que as pessoas sentiam que estavam assistindo uma história. Então o pessoal lá usou essa historinha como base para escrever um roteiro de um filme. E aí terminou, foi lá e entregou pro Jerry. Só que quando o Jerry lê o roteiro, ele chora. Porque o roteiro era muito ruim. Daí ele chegou para os executivos da Disney e falou assim: vocês estão de sacanagem comigo, né? Eu não vou filmar um negócio desses. Ou vocês escrevem uma história boa de verdade, ou eu tô fora. Só que a Disney confiava muito no trabalho desse cara, que daí foi lá e deu um cheque em branco para ele trabalhar e falou assim: faz o seguinte, contrata quem você quiser, escrevam uma nova história e aí vocês vão fazer esse filme. Foi então que Jerry Bruckheimer convidou dois amigos para escreverem essa nova história, Ted Elliott e Terry Russell, a mesma dupla que havia escrito Shrek e o clássico Aladdin. Bom, daí esses dois escreveram o roteiro, ele foi aprovado e em 2002 Piratas do Caribe começou a ser gravado. Here we go. Ready? E rolou até uma grande polêmica na época, porque o Michael Eisner, o CEO da Disney, para você entender, o chefão, o cara que manda no pedaço, ele chegou lá para a equipe que estava fazendo Piratas do Caribe e falou assim: Vocês estão loucos? Porque estamos investindo 140 milhões de dólares em um filme sobre piratas. Ninguém mais faz filme sobre piratas. Vocês precisam cancelar esse projeto já. E daí o Jerry Bruckheimer, um cara que ia pra cima, né, impunha respeito, não tinha medo, ele falou assim: estamos investindo 140 milhões de dólares porque os seus principais concorrentes, Matrix 2 e O Senhor dos Anéis, eles também estão investindo essa grana. Você quer ser o primeiro lugar nas bilheterias? Então me deixa trabalhar em paz. Cara, era marrento, hein? E deu certo. O Michael Eisner ficou na dele, aceitou a ideia e falou, né, tipo assim: Vai lá então, vamos ver se você é bom mesmo. e não é que Piratas do Caribe estreou em primeiro lugar nas bilheterias? Só que uma coisa que muita gente não sabe é que a ideia central do filme Piratas do Caribe era para ter sido usada uns anos antes em um outro filme sobre piratas, que seria feito em cima de um famoso jogo de videogame, Monkey Island. Para quem não sabe, Monkey Island é uma série de jogos de aventura lançado no início dos anos 90. No total, possui 5 jogos: O Segredo da Ilha dos Macacos, A Ilha dos Macacos 2, A Maldição da Ilha dos Macacos, Fuga da Ilha dos Macacos e Contos da Ilha dos Macacos. E ao longo dos anos 90, os jogos fizeram muito sucesso, o que despertou o interesse por um possível filme da franquia. Só que o filme não chegou a dar certo, nunca saiu do papel, e Monkey Island ficou só mesmo nos videogames. Quando, anos mais tarde, Piratas do Caribe foi lançado no cinema, muitos fãs de Monkey Island ficaram de cara por acharem que ambos eram muito parecidos. Seria Piratas do Caribe uma cópia de Monkey Island? Vamos começar analisando alguns fatos e comparando alguns personagens. Começando com os mocinhos, Guybrush e Will Turner. Os dois piratas se vestem meio iguais e têm uma trajetória parecida na história. Seriam os azarões que se tornam grandes piratas e também, coincidentemente, se apaixonam por uma personagem da nobreza, Elaine ou Elizabeth. Elaine no jogo é a governadora da ilha, enquanto Elizabeth é filha de um governador. Agora falando dos vilões. LeChuck é muito parecido com o Barbossa. LeChuck é um pirata que morreu e virou um fantasma. Já o Barbossa é um pirata meio morto-vivo que morre e ressuscita. Não chega a ser um fantasma, mas os dois têm essas coincidências. Outro parecido com o LeChuck é o Davy Jones. O que dizer dessa barba cheia de tentáculos? E o Jack Sparrow, ele lembra quem? Ele lembra o Capitão de Dreads, realmente bem parecidos. E a mulher do voodoo do Monkey Island se parece muito com a tia Dalma. Até a cabaninha das duas e o lago onde elas moram é parecido. Além disso, em ambos nós temos coisas muito parecidas. Temos os canibais,
piratas fantasmas, a moeda de navegação, piratas vestidos de mulher e outras cenas muito parecidas, como essa cena do cachorro no calabouço, galinhas em Porto Polo e galinhas em Port Royal, navegando em um caixão, e tem mais essa, e mais essa, e essa. E chega, porque senão nós vamos ficar até amanhã aqui comparando cenas. Bom, então vamos recapitular os fatos para você entender. Número 1. Em 1967, a Disney cria um brinquedo chamado Piratas do Caribe. Número 2. Um dia, Ron Gilbert visitou a Disney, gostou do brinquedo Piratas do Caribe e se inspirou nele para criar um jogo de videogame sobre piratas chamado Monkey Island. Número 3. Para escrever a história do jogo Monkey Island, ele se baseou em um livro chamado On Stranger Tides, que também foi usado como base para a Disney fazer a história do filme Piratas do Caribe, O Baú da Morte, e Piratas do Caribe navegando em águas misteriosas. Número 4. O primeiro jogo é lançado em 1990 e distribuído pela LucasArts Games, empresa de ninguém menos que George Lucas. Número 5. Monkey Island ganha várias sequências para videogame ao longo dos anos 90 e faz muito sucesso. Número 6. Um filme de Monkey Island é escrito por Ted Elliott no ano 2000, mas o filme acabou cancelado por falta de dinheiro. Número 7. 2 anos depois, em 2002, o mesmo Ted Elliott é contratado para escrever o roteiro da história de Piratas do Caribe. Número 8. O primeiro filme de Piratas do Caribe é lançado em 2003 e os fãs de Monkey Island desconfiam das semelhanças. Número 9. Sabe quem também trabalhou em Piratas do Caribe? Sim, George Lucas, dono da LucasArts Games, que na época distribuía o jogo Monkey Island. Número 10. A Disney compra a Lucasfilmes de George Lucas, se tornando a nova dona da LucasArts. Consequentemente, agora, a Disney é a atual dona da franquia Monkey Island, ou seja, a Disney fez um baita negócio, já que agora ela é a dona de Piratas do Caribe e também é a dona de Monkey Island. E daí o que acontece é o seguinte, a Disney não assume se o filme Piratas do Caribe teve os personagens inspirados em Monkey Island ou não, e também não assume se o roteiro do filme Piratas do Caribe é o mesmo roteiro que ia ser usado no filme do Monkey Island antes dele ser cancelado. O que é um fato muito curioso, já que os dois roteiros têm o mesmo roteirista. E você, o que achou disso tudo? Não sei não informar não, senhor. Enquanto você pensa aí, deixa eu te mostrar mais algumas curiosidades sobre os bastidores do filme. Navios de verdade foram construídos para as filmagens, além de réplicas em tamanho real que foram feitas para as explosões. Of all 3 of the ships that are depicted in the film, even though the Interceptor was a complete ship, we needed to build a miniature of it because there were a couple of scenes that just really couldn't be done with the Lady Washington. One of them is this big storm, but it represents much bigger swells than you really want to take the Lady Washington out into. By a 140-foot pool, 40 inches deep, the ship's mounted on a big rig that puppeteers it, and we have real scale sails, and we have big fans to fill them with air. Of water, they're going to dump down that chute and basically hit the boat on the side, heeling the boat over. We also have 2 different wave makers in here. Várias cenas do segundo filme e do terceiro filme, elas foram gravadas juntas. Isso aconteceu porque eles precisavam gravar algumas partes do filme em ilhas que eram muito longe. E era muito caro levar toda a equipe para lá, equipamentos. Então, para conseguir economizar dinheiro, eles se organizaram para gravar os 2 filmes juntos. Por isso que o terceiro filme começou a ser gravado sem que o final da história estivesse pronto. Falando nisso, durante as gravações do segundo filme, passou o furacão Vilma pelos locais e isso fez que a equipe tivesse que voltar correndo para Los Angeles. Não que eles correram no sentido literal, é que eles voltaram rápido, pegaram o primeiro voo, entende? Sobre os locais onde o filme foi gravado, você sabia que a Ilha Tortuga, ela existe de verdade?
Ela fica entre Cuba e as Bahamas. O lugar é incrível, muito bonito. O problema era filmar em alto mar. Boatos dizem que os atores sentiam muitos enjoos durante as gravações. E falando em filmagens, você sabia que o Johnny Depp ele se entregou de corpo e alma para fazer esse personagem? Em entrevista, o ator conta que leu diversas vezes o roteiro e estudava muito sobre a história dos piratas, como eles viviam naquela época, o jeito que andavam, como se vestiam, o que comiam, etc. Só que quando começaram os primeiros dias de gravação, os executivos da Disney não gostaram muito do que viram não. Eles achavam que o Johnny Depp estava imitando um bêbado, ou que ele estava fazendo um personagem muito afeminado. E aí, sabe o que o Johnny Depp falou? Vocês não querem que eu faça esse filme? Então eu quero fazer, mas vai ser do meu jeito. E esse vai ser o jeito. Ele falou mais ou menos isso, só que em inglês, né? E existe uma grande polêmica entre Piratas do Caribe no Fim do Mundo e Avatar. Qual dos dois filmes seria o mais caro da história de Hollywood? Segundo algumas fontes que achamos e de acordo também com o site da IMDb, Piratas do Caribe 3 no Fim do Mundo é o filme mais caro da história, com um orçamento de 300 milhões de dólares. E agora a pergunta mais importante desse vídeo: quem foram os verdadeiros Piratas do Caribe? Há cerca de 350 anos atrás, as águas do Mar do Caribe eram dominadas pelos piratas. Sua principal base de descanso em terra firme era a cidade de Porto Royal, na Jamaica. Não é à toa que no próprio filme da Disney é feita menção à cidade. E bom, os Piratas do Caribe da vida real eram verdadeiros sanguinários, roubavam, matavam e queriam dominar o mundo. Tá, não é pra tanto, mas eles destruíam e roubavam tudo por onde passavam. Porém, os dias de glória dos Piratas do Caribe acabaram em 1692, quando um terrível terremoto destruiu a cidade de Port Royal e fez com que 2/3 da cidade desaparecesse, fossem literalmente engolidas pelo mar. Os Piratas do Caribe mais famosos da época foram Henry Morgan, o Barba Negra e o Grande Hakan. E se você achou esse nome familiar, é porque você lembrou do Grande Hakan, o Terrível, pirata que ficou mundialmente conhecido nas histórias das aventuras de Tintin. O tesouro de Hakan, o Terrível! Não acredito! Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito, clica aí e inscreva-se para ajudar o nosso trabalho a continuar crescendo aqui no YouTube. Esse aqui é o canal Você Não Sabia, temos vídeos novos toda semana. É isso aí, eu sou o Andrei Bedene, alguns me chamam de Jack Sparrow. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Aproveita que esse vídeo acabou e clica aí nos quadrados para você assistir os vídeos que saíram semana passada. O nosso especial sobre os Smurfs e o vídeo sobre as festas de aniversário mais bizarras. 2 vídeos muito engraçados. Clica aí, eu tenho certeza que você vai gostar.